Hoje a gente vai mergulhar fundo na psicologia existencial de Rollo May, uma visão que, olha, encara de frente as grandes batalhas de ser humano. A gente vai usar a história de um homem para entender como liberdade, destino e ansiedade estão todos conectados. E, no fim das contas, como é que se encontra a coragem de viver uma vida mais autêntica, sabe? Vamos começar com uma pergunta que, nossa, talvez muita gente já tenha se feito de um jeito ou de outro. Por que é tão difícil sair de uma situação que está claramente fazendo mal para a gente? Essa pergunta é o coração da história do Philip, que vai ser nosso guia para entender essas ideias todas. Então, esse aqui é o Philip. Por fora, ele é um arquiteto bem-sucedido, parece que tem a vida resolvida, né? Mas por dentro, ele tá preso num ciclo de relações complicadíssimas. E a história dele com a Nicole, bom, ela é nosso ponto de partida para desvendar um dilema muito, mas muito mais profundo. O relacionamento dos dois chega num ponto de crise total. Depois de um tempo de pura felicidade, do nada, a Nicole o abandona por outro cara. E pra ele, pro Philip, o mundo simplesmente desaba. Ele se sente traído, abandonado, entra numa espiral de sofrimento profundo. E é aqui que está o grande mistério. Mesmo depois de tudo isso, quando a Nicole volta, o Philip aceita, ele tá travado. Não consegue sair, mas também não consegue ficar em paz. Tá paralisado. E para a gente entender o porquê disso, a gente vai precisar das ferramentas da psicologia existencial. Tá, mas o que explica essa paralisia do Philip? A resposta não está num diagnóstico simples, não. Ela está numa filosofia que olha de frente para as grandes questões da vida. Então vamos mergulhar no existencialismo para encontrar chaves que vão decifrar o comportamento dele. Essa frase do Sartre é basicamente a fundação de tudo. E a ideia é radical. Não existe um roteiro pronto para a nossa vida. Ninguém nasce com um propósito definido. Somos nós que, a cada escolha, a cada atitude, escrevemos a nossa própria história. Nós somos os autores. Ponto. Então, o ponto principal é esse. Primeiro a gente existe, depois a gente se define. E essa condenação à liberdade? Significa que não tem como fugir da necessidade de fazer escolhas. E cada escolha vem com o peso da responsabilidade total. O universo não dá um manual de instruções, não. A gente que tem que escrever o roteiro. E o que essa linha do tempo mostra com tanta força é que o Rollo May não criou essas teorias numa sala de aula, sabe? Ele viveu tudo isso na pele. Um colapso nervoso e uma luta de quase morte com a tuberculose forçaram ele a encarar o não ser, a encarar a importância da vontade de viver. A teoria dele nasceu da própria luta. E isso leva a gente para o conflito central na psicologia do May. A dança entre liberdade e destino. Entender isso é a chave para desvendar o mistério do Philip. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Destino não é uma sentença de morte, mas sim as cartas que a gente recebe na vida. Nossa genética, nosso passado, nossa família, são as coisas que a gente não pode mudar. Já a liberdade é como a gente joga com essas cartas. O destino são as paredes da prisão. A liberdade é como a gente se move dentro dela. Agora, aplicando isso ao Philip, o destino dele foi forjado numa infância com uma mãe de comportamento totalmente imprevisível, que ia do carinho à crueldade, e uma irmã com a esquizofrenia. Esses são os dados da história dele, imutáveis. E aqui a gente acha a raiz da paralisia dele. A escolha inconsciente do Philip não foi encarar o passado, mas sim tentar reescrever esse passado. Ele fica repetindo o padrão, tentando salvar na Nicole o que ele não conseguiu consertar na família dele. E nessa tentativa de fugir do próprio destino, ele abriu mão da própria liberdade. Ok, agora vamos explorar o cenário emocional desse drama todo, focando em dois conceitos que são chave. A ansiedade, que pode tanto paralisar quanto impulsionar, e as diferentes formas que o amor pode ter. O May faz uma distinção aqui que é fundamental. A ansiedade normal é a tontura da liberdade. Sabe aquele medinho que a gente sente quando encara algo novo, quando está crescendo? É saudável. Já a ansiedade neurótica é o que o Philip sente. É a paralisia que vem da recusa em fazer uma escolha e encarar a realidade. É a ansiedade de quem se sente preso. Para ir mais fundo, a gente precisa de um conceito-chave, Dasein, que significa ser no mundo. A ideia é que a gente não é como um objeto dentro de uma caixa chamada mundo. Nós e o nosso mundo somos uma coisa só. Nossa identidade é inseparável de onde e como a gente existe. E esse ser no mundo se mostra em 3 dimensões. O Umwelt, nosso ambiente físico, o Mitwelt, nossas relações com as outras pessoas, e o Einwelt, nossa relação com a gente mesmo.
A angústia aparece quando a gente se afasta de qualquer um desses mundos, principalmente do nosso próprio mundo interior, que foi o que aconteceu com o Philip. O May também divide o amor em 4 tipos. Tem o impulso biológico do sexo, o desejo de união do Eros, a amizade da filha e até o amor altruísta do agape. O amor maduro, saudável, integra tudo isso. O relacionamento do Philip parece que é dominado por uma busca desesperada por Eros, mas sem uma base sólida de filha, de amizade de verdade. Beleza, com todas essas ferramentas em mãos, como é que o Felipe finalmente sai dessa armadilha? Vamos ver como a terapia existencial ajudou ele a encontrar o caminho de volta para a própria liberdade. O objetivo da psicoterapia existencial não é só fazer os sintomas sumirem, não. É algo bem mais profundo. É ajudar a pessoa a expandir a consciência, a encarar seu destino e, a partir daí, recuperar a capacidade de fazer escolhas conscientes. E, finalmente, ser livre. A transformação do Philip acontece em etapas. Ele para de jogar a culpa nos outros e começa a enxergar os padrões que se repetem. O momento decisivo, segundo May, é uma conversa imaginária com a mãe, onde ele finalmente consegue sentir empatia por ela. Ele para de fugir e começa a confrontar a origem da sua dor. E aqui está a conclusão, que é ao mesmo tempo um paradoxo e algo muito poderoso. Ao parar de lutar contra o próprio destino, as verdades imutáveis da sua infância, Philip finalmente se libertou. O passado não mudou, mas ele mudou. A capacidade dele de responder ao passado se transformou, e isso devolveu a ele o poder sobre a própria vida. A jornada do Philip nos leva a uma lição universal. Nos leva ao conceito final e talvez o mais importante de Rollo May, a coragem que a gente precisa para ser quem a gente realmente é. O May dizia que todo mundo precisa de mitos. Não no sentido de mentiras, claro, mas de grandes narrativas que dão sentido e estrutura para as nossas vidas. No mundo que muitas vezes parece caótico e sem propósito, esses mitos são como os pilares que mantêm a gente de pé. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final. Numa época em que as grandes narrativas antigas parecem não servir mais, onde é que a gente encontra sentido? Se somos os autores das nossas vidas, como a gente viu lá no começo, então que histórias, que mitos pessoais estamos criando para nos guiar? E o mais importante, esses mitos estão nos dando a coragem de ser quem a gente realmente é?